capítulo 13 de Gênesis. Está escrito assim na palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Digam: Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda. Digam: houve contenda. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou lá os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si, digam: escolheu para si, toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Pode ficar com a Bíblia aberta, tá, gente? Meus irmãos. Glória a Jesus. Eu fui descansar alguns dias. Apenas fui terça e voltei sexta, na fazenda do meu irmão mais velho. Ele tem uma fazenda ali para cá de Acreúne, para lá de Indiara. Então foi muito bom. Foi muito bom, porque eu descansei mesmo. Eu estava um pouco, eu até contei para a Hebe, ela nem sabia, eu contei para ela ontem. Segunda-feira eu deitei na cama e rodou tudo assim. E eu já tive um problema, um pouco de estresse uma vez, e eu estava pensando, estava bem estressado. Foram vários dias seguidos, e pesa uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, né? Como pastor da igreja, e os trabalhos intensivos nesses dias. Mas eu pude descansar ali alguns dias, mas descansando e trabalhando, a mente trabalhando, buscando ao Senhor, sabendo o que falar. Senhor, o que eu vou pregar no domingo? E, aliás, eu gostaria de contar para vocês uma pequena ilustração, que uma vez passou uma pessoa na porta da casa de um pastor, e o pastor estava lá na varanda, naquela época, que hoje tem algumas, mas naquela época tinha muitas casas que tinham alpendres, aquela pequena varanda assim, né, aqueles alpendres, e o pastor estava lá sentado naquela cadeira, uma cadeira não era bem uma espreguiçadeira não, mas um pouco deitado, que era de plástico. Aliás, eu estava numa dessa lá na fazenda. E aí aquela pessoa falou assim: ô rapaz, vai trabalhar. Aí o pastor falou assim: olha, eu estou trabalhando. O rapaz ficou meio sem graça e foi embora. Isso cedo. Aí de tarde o rapaz passou de volta, o pastor estava lá capinando o jardim dele. Aí, agora está trabalhando, né? O rapaz passou e falou para ele: agora está trabalhando, né? Eu falei assim: não, agora eu estou descansando. Então eu estava lá descansando, mas ao mesmo tempo trabalhando e buscando ao Senhor.
E aí veio na minha mente algumas perguntas. Essas perguntas que eu vou falar para vocês. A primeira delas: que tipo de crente eu tenho sido? Ou que tipo de cristão eu tenho sido? Outra pergunta veio em minha mente: que tipo de cristão eu quero ser? Depois mais outra, em termos gerais, veio essa pergunta dentro de mim assim: que tipo de cristianismo eu quero viver? E depois o Espírito Santo colocou esse texto na minha mente. E eu comecei a meditar. Na quarta-feira já comecei a ler esse texto. Não sei quantas vezes eu li. E eu já li várias vezes antes. Não sei quantas vezes eu li nessa semana esse texto. Às vezes a gente sabe, pode até falar de cor. Mas não é isso o propósito. O propósito é de buscar de Deus, tirar uma mensagem ali, primeiro para mim, depois para a igreja. Porque, queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão relativando todas as coisas, onde muitos crentes, como eu disse aqui na escola dominical hoje de manhã, muitos crentes estão ficando céticos, ou seja, uma palavra paradoxa, né? A outra, ou é crente ou é cético, ou é incrédulo. Ceticismo é sinônimo de incredulidade. Mas existem muitos crentes, cristãos, que não estão acreditando muito mais em milagres. E eu falando com um cristão essa semana, ele não acreditou em um milagre, aí eu peguei e contei outro para ele. Eu contei aquele milagre da filha da Leonata, daquela criancinha, né? A Leonata contou aqui na igreja, que a filha dela de 3 para 4 anos, morando em casa com a avó e com a bisavó, e as duas estavam lá na varanda da casa, que era um puxadinho de madeira. Estava lá, a bisavó estava passando roupa, a bisavó da Leandra, e a avó da Leandra estava lavando roupa, ali naquele puxadinho. E a menininha, a Leandra, de 4 anos de idade, chegou nas duas, 10:30 da manhã. Pegou na mão de uma, na mão de outra: vem cá, vamos deitar. Aí eu falei: que isso, Leandra? Que deitar a hora dessa? A vovó está trabalhando. Não, vamos deitar. E criança nessa idade, eu tenho uma netinha de 2 anos, como é que é? Senta aqui, vovô, e faz gente, senta aqui, é aqui, senta aqui. E puxando a mão das duas: vamos deitar, vamos deitar. Não, Leonata, a Leandra, mas até que então, vamos lá para o quarto. Levou as duas para o quarto. Quando as duas entraram no quarto, o puxadinho de madeira lá caiu. Isso não foi milagre? Aí aquela pessoa ficou calada, porque isso é milagre. Isso é milagre. Então os milagres acontecem hoje, gente. Amém? Tem acontecido milagre na sua vida? Diga amém. Amém. Então hoje a gente está vivendo dias assim, por causa de uma profecia que não se cumpriu, então nenhuma profecia é certa. Não podemos ser assim. Não é porque uma ou duas profecias não se cumpriram, que não existe o dom de profecia, que o dom de profecia não tem validade, de forma alguma. Então, amados, nós estamos vivendo dias difíceis, e eu me perguntando, o que esse texto poderia falar conosco nesses dias de hoje? Porque isso aqui é uma história, queridos, uma história que tem quase 5.000 anos de idade, essa história aqui. Tem mais de 4.000 anos que Abraão viveu aqui na terra. Não é uma história recente, mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela é atual. Ela fala hoje, falou ontem, fala hoje, vai falar amanhã. A Bíblia, a própria palavra diz, a própria palavra de Deus diz, que a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus vai estar lá no céu também. A palavra de Deus vai estar para sempre. Se quando diz para sempre, porque vai estar no céu também. Então a palavra de Deus, ela é atual. Amém? Então, amados, aqui
no capítulo 12 começa a história de Abraão, que depois vem a se chamar Abraão. E aqui no capítulo 13, ele tinha saído do Egito, estava peregrinando pela terra que Deus falou para ele: eu vou dar toda essa terra à sua descendência. Essa terra pertence a você e aos seus descendentes. E diz aqui o texto, versículo 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Ló com ele. Então, família. Aqui fala de família. Nós somos família. Nós somos família de Deus e todos nós pertencemos a uma família. Família é ideia de Deus. Família é bênção. Amém? Aqui Abraão com sua família, sua esposa, ele ainda não tinha filhos, porque a Sara, ela era estéril. Agora o versículo 2 diz: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Versículo 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, amados, Abraão era muito rico. O Ló também era rico. Aqui não diz que o Ló tinha prata e ouro, mas tinha muito gado, muitas tendas. Ele era muito rico. A bênção de Deus está sobre o crente que tem bens materiais, como está também sobre o crente que não tem bens materiais. Agora, eu já disse aqui e repito, não se mede a bênção de Deus por causa de bens materiais. Deus não mede ou não faz o nível espiritual ou de bênção em face dessas coisas. Mas isso não significa que o crente não possa ter bens materiais. E também não significa que quem não tem bens materiais seja amaldiçoado, esteja em pecado, como algumas heresias dizem por aí. Se você é pobre, você está em pecado. Observa a sua vida, porque o crente tem que ser rico. Queridos, nós já somos ricos pela graça de Deus. Tendo bens ou não tendo bens, nós somos ricos em Deus. Glória a Jesus. Agora, a bênção do homem e da mulher está em ele estar em Cristo. Se eu e você estamos em Cristo, nós somos abençoados. Agora, o rico, que é crente, ele é abençoado quando ele reparte. Aliás, de quem não tem bens também. Porque a principal coisa, a principal riqueza que temos que repartir, se chama palavra de Deus. Todos nós temos a palavra de Deus em nós, amém? Todos nós temos a palavra de Deus em nós. Então, o Abraão era muito rico, possuía muitos bens. E, de qualquer forma, nenhum de nós pode ser avarento. Nenhum de nós que estamos em Cristo podemos ser presunçosos, podemos ser orgulhosos, porque não é só o rico lá fora, aquele que não tem Jesus, que é presunçoso, que é orgulhoso. Tem muito crente orgulhoso, mesmo quando não possui bens, mesmo que não tenha uma vida financeira abastada. Tem muita gente orgulhosa. Às vezes porque fala, mas você é tão linda. E o outro fala também. Aí às vezes a pessoa já olha no espelho diferente. Uai, mas me falar que eu sou linda, você sabe que eu sou mesmo? Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado. E
não podemos deixar que essas coisas subam ao nosso coração, de forma alguma, irmãos, porque o que derrubou o Lúcifer lá do céu foi o orgulho, foi a presunção. A Bíblia diz que ele era o querubim da guarda, ele era tipo um braço direito de Deus, o anjo mais importante de Deus, e o orgulho subiu no coração dele, porque às vezes a pessoa está lá no emprego, e eu já vi muito isso, ele é o terceiro substituto do carimbador da firma, e ele trabalho lá naquela firma e tal, já empina o nariz. Aí vai ver, alguém me contou isso anteontem me contou, aliás foi meu irmão que me contou. Ele falou de uma pessoa que disse que trabalhava numa grande empresa, aí depois for ver, ele fazia um trabalho que ele não era funcionário, era um funcionário terceirizado, era um manobrista, parece, mas ele falava para os outros que o cargo dele lá era altíssimo. Então, amados, isso serve de lição para nós. Nós temos que ter cuidado, olhem para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que pode dizer eu sou. Sabiam disso? Só a Trindade que pode dizer eu sou. Amém? Como a irmã Samanta estava orando aqui, eu estava até pensando ali, orando, falei assim, a oração da Samanta chega no céu mais depressa que a nossa, por causa da altura dela. Aí ela estava orando, Senhor, nada somos, Senhor, Tu és tudo, o Senhor é que é tudo. Eu ouvi uma pregação, eu e a Hebe ouvimos uma pregação no congresso da CEPAL, de um pastor americano, quando ele pregou, o título da mensagem dele é dizendo que Jesus é absoluto, absoluto é Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Quando a gente, na prática, coloca isso em prática, acontece isso que aconteceu aqui, esse mover do Espírito Santo na hora daquele hino. Quando a gente fala, eu jogo aos teus pés, me jogo nos teus braços, aí acontece o mover do Espírito Santo, quando nós nos humilhamos, quando nós compreendemos, e isso desce para o nosso coração, de que Deus é tudo, Deus é tudo. Até um pregador dizendo, acerca dessa questão do rico, porque o Tiago, ele bateu muito firme nisso. O Tiago escreveu na sua carta, falando para os irmãos e batendo firme nos crentes daquela época, nos cristãos daquela época, porque eles se reuniam, e aí quando chegava um homem rico, falava para o homem rico aqui, senta aqui na frente, aí chegava o pobre, você senta nos pés do rico aí. Está escrito aqui na Bíblia, em Tiago, dos crentes daquela época. Ora, todos nós em Cristo somos iguais. Somos iguais em Cristo. Em Cristo não tem doutor, em Cristo não tem coronel, em Cristo não tem advogado, doutor fulano de tal, ou aquele médico, ou aquele porque é um gari, ou porque é um pedreiro, um servente de pedreiro. Não, em Cristo todos somos iguais, todos somos irmãos uns dos outros. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O Abraão era rico, o Ló também, mas sabe qual é a diferença dos dois? No capítulo 12, versículo 7 fala isso, versículo 8 fala isso, e aqui no versículo 4 do 13, Abraão invocou o nome do Senhor.
Abraão estava peregrinando naquela terra, em todo lugar que ele chegava, ele montava um altar ali e invocava o nome do Senhor. Você não vê escrito isso aqui acerca do Ló. Amados, deixa eu falar outra coisa para vocês. A correria está tanta que nós estamos esquecendo de orar. Eu falei para vocês que já vou repetir isso, porque hoje eu falei, depois da escola dominical ali, alguns irmãos falaram: ô pastor, vou fazer isso da agora para frente. Até na hora da comida, vai almoçar, antigamente ainda coçava a testa. Coçava a testa para disfarçar e estava orando. Ó Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Agora os crentes não estão nem coçando a testa mais. Já está fazendo igual quem não tem Jesus. Como é que faz quem não tem Jesus? Vai no restaurante, observa as pessoas no restaurante, observa os crentes também. Eu vejo o crente chegando lá para comer, né, e servindo, eu observo. Fico pensando assim, vamos ver se ele vai orar. Porque às vezes tem vergonha, eu vou orar aqui e os outros vão achar que eu sou crente. Vai logo ver que eu sou crente, eu vou ficar com vergonha. Eu não sei o que passa na cabeça dele ou dela. Mas eu gosto de fazer o seguinte: eu estou servindo, e às vezes eu sirvo. Se eu estou falando no restaurante, eu sirvo e a Hebe ainda está demorando, eu estou ali na mesa, eu não como, eu espero a Hebe chegar. Ela não come, ela me espera também. E às vezes a gente vê, chega na mesa e já põe a comida e nem chegou, os outros já estão comendo ali e tal. Está igual aquela história, né? O camarada pediu uma comida, chegou num restaurante com fome, né? Muita fome. Aí pediu uma comida e já depois do expediente, o homem deu aquela pratarrada para ele, né? E aí ele começou a comer aquela fome. Aí o dono do restaurante pequeno, foi tentar puxar uma conversa com ele. E aí falou assim: você tem pai? E ele: nem mãe. Não parava de comer. Às vezes muitos crentes fazem isso. Eu não queria conversa, eu queria comer. Você tem pai e nem mãe? Não pergunta não. Então veja bem, irmãos, a gente, nós não nascemos primeiro que comida, não. Espera a sua esposa, espera seus filhos. Lá em casa a gente tem esse costume, e de vez em quando, esses dias mesmo, a Débora estava para Goiânia, não, estava para Brasília, ia chegar e já ligou, nós ligamos para ela: Débora, onde você está? Ah, estou em tal lugar, mas me espera, hein? Porque a gente espera, a gente espera. Então, espera para quê? Para orar de mãos dadas. Eu dou minha mão para a Hebe. Hoje nós almoçamos lá ontem, lá no shopping, no Brasil Park Shopping. Eu, a Hebe, o meu genro, a minha filha mais velha, o Israel, a Carol, a gente vai orar, a gente dá as mãos, faz um círculo ali nas mesas. Não importa quem está perto, está olhando, tomara que olhe. Tomara que olhe, porque eu já orei em restaurante, uma vez em viagem, orando ali no restaurante, depois uma pessoa chegou: o senhor é evangélico? Eu falei assim: sou. Eu falei assim: eu estou afastado. E aí eu, Bíblia nele. Está afastado, aí você pode até bater um pouco mais, né? Porque conhece. Então veja bem, queridos, nós precisamos de resgatar esses princípios, resgatar esses valores. São importantes. Os nossos filhos precisam aprender, os nossos netos precisam aprender conosco. Você está entendendo? Diga amém. Você gostou? Diga glória a Deus. Então Abrão, ele, em todo lugar que ele parava, ele orava. Todo lugar que ele parava, ele montava um acampamento ali e invocava a presença de Deus. Vamos resgatar isso para as nossas vidas, porque isso é importante. Ele tinha intimidade com Deus. Quem é nascido de novo, busca intimidade com Deus. Quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. Se você quiser ter intimidade com Deus, busque ao Senhor constantemente, sempre, todo dia, toda hora, lembrando: orai sem cessar, diz a Bíblia, em todo tempo orando no Espírito Santo.
em todo o tempo buscando a presença de Deus, louvando a Deus. Tem carro de crente que não se toca mais músicas gospel, música evangélica. Não toca mais. Ah, eu gosto muito Vinícius de Moraes, não sei para quê. Tem muita música bonita mesmo. Tem muita música do Roberto Carlos bonita, de letra bonita. Eu vou negar? Não vou negar isso. A música é dom de Deus. Agora as letras, as pessoas colocam por aí. Tem música bonita aí que não é uma música evangélica? Tem. Como que a gente vai dizer que não tem? Agora porque tem muita música bonita lá, aquelas letras bonitas, que eu só vou ouvir aquilo. Misericórdia. Vamos ouvir aquilo que edifica, aquilo que abençoa, aquilo que alegra a alma, aquilo que nos aproxima de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Então aqui veja bem, o versículo de número 6 ao versículo de número 7, o 6 e o 7, diz que os bens de Abrão e de Ló aumentaram muito. E aí não tinha como eles ficarem juntos mais. E olha o que aconteceu, o versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam a terra. Versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Tem a versão NVI, diz lá que somos irmãos. Somos irmãos. Irmãos de fé. Somos irmãos. Que não haja contenda entre nós, irmãos. Nós somos irmãos. Amém? Eu estou lendo um livro, ele está aqui comigo, e eu quero aproveitar uma coisa que ele escreveu aqui, John Piper. O livro chama Finalmente Vivos. É um livro fabuloso. Finalmente Vivos. Isso aqui, ó. Fala sobre o novo nascimento. E lendo esse versículo aqui, eu estava lendo no livro. Aí eu falei assim, gente, isso aqui para mim veio como uma luva. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 de João. Primeira epístola de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 3, se tiver jeito de colocar aí, Ana Laura, capítulo 3 de 1 João, versículos 11 a 14, meus amados, nós que nascemos de novo, enquanto você folheia a Bíblia aí, vai escutando, nós que nascemos de novo, temos o amor de Deus derramado nos nossos corações, amém? Então ele escreve aqui como aqueles que nasceram de novo amam. Porque, queridos, é inadmissível que haja briga, que haja contenda no meio da igreja, entre os irmãos. Infelizmente, existe crente que leva outro crente na justiça, e isso a Bíblia condena. Apóstolo Paulo fala aos coríntios, que crente levar crente em um juízo iníquo, Paulo fala assim, não tem ninguém capaz no meio de vocês, para julgar a causa de vocês, entende, irmãos? Então não pode haver contenda no meio da igreja, não pode haver briga entre os irmãos, não pode haver ódio no meio da igreja. O apóstolo João escreve que aquele que odeia a seu irmão é assassino, e nenhum assassino tem herança no reino de Deus.
Então isso é muito sério. E olha o que ele escreveu aí. Eu vou ler, já está aí? Vamos ler aqui nessa versão mesmo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha aí, nós sabemos que nascemos de novo, porque amamos os irmãos. Então, se eu não estou amando o meu irmão, eu preciso de rever a minha vida espiritual, se eu nasci de novo ou não. Então, esse escritor, o John Piper, ele escreve aqui, dizendo, olha, se somos pessoas regeneradas, somos pessoas que amam. Se nascemos de novo, o amor de Deus está em nós. Então veja bem, e ele escreve aqui, olha, Caim, que era do maligno, assassinou a seu irmão. Será que João estava preocupado com uma multidão de cristãos, ou de cristãos assassinos? Não, de forma alguma. O João não tinha isso em mente. Por que que o Caim assassinou? Ele faz a pergunta aqui, e o João também. E essa era a preocupação dele. Olha o que ele diz: existia algo na motivação de Caim, que João pensava ser relevante, a maneira como os crentes amam uns aos outros. E depois no final ele responde, por que que matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Escute aqui, não foi apenas por ser mau que Caim matou Abel. Ele matou porque o contraste entre a bondade de Abel e a maldade dele tornava o Caim irado. O Caim não podia chegar perto do Abel, porque ele ficava irado, porque Abel era um homem bom, era um homem justo. E quando ele chegava perto do Abel, ele via que ele era um pecador, ele via que ele precisava melhorar. Então veja bem, fazia com que ele se sentisse culpado. O Abel não precisava dizer coisa alguma, a sua bondade era um lembrete para o Caim, de que ele era mau. Agora, em vez do Caim tratar a sua maldade, tratar o seu mau caráter, o que que ele fez? Ele se livrou do Abel. E o escritor coloca um ditado aqui interessante. Olha o ditado que ele coloca: se você não gosta do que vê no espelho, quebre-o. Até engraçado, né? Se você não gosta do que você vê no espelho, quebre-o. Isso vai adiantar? Vai melhorar aquela imagem que você viu ali? De forma alguma. Resolveu para o Caim matar o Abel? Pelo contrário, ficou pior. Então veja bem, olha a lição prática que traz para nós. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu achei, Deus falou profundamente comigo, no meu coração, nessa leitura aqui. Olha o que ele diz: para qualquer um de nós, o que significaria ser como Caim? Olha, significaria que a qualquer momento, alguma fraqueza ou mau hábito em nossa vida seria exposto pelo contraste com a bondade de outra pessoa. Em vez de tratarmos da fraqueza ou do mau hábito, nos afastamos daqueles cuja vida nos faz sentir imperfeitos. Nós não os matamos, nós os evitamos.
Queridos, às vezes eu vejo pessoa chega para mim e fala: pastor, parece que fulano ou fulana não gosta de mim, porque passa por mim e não me cumprimenta. Gente aqui da igreja, estou falando de pessoas aqui da igreja, passa por mim e não me cumprimenta. Eu nunca fiz nada para aquela pessoa. Por que que isso acontece? Às vezes por baixa estima. Vê aquela pessoa ela estudou mais do que eu, por exemplo. Aquela pessoa se deu melhor profissionalmente. Aquela pessoa canta bonito e eu não canto. Aquela pessoa prega bem e eu não prego. Enfim, alguma coisa dessa natureza. Então diz aqui: nós não matamos, nós os evitamos. Ou pior ainda, encontramos meios de criticá-los, de modo a neutralizar a parte de sua vida que nos faz sentir culpados. Pensamos que o melhor modo de anular uma virtude de alguém é chamar a atenção para uma de suas fraquezas. Assim, protegemos a nós mesmos de qualquer bem que ele signifique para nós. Queridos, isso às vezes pode acontecer, né? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo que me lembrei agora. Nós tivemos aqui 12 dias de projeto de vida, 12 pregadores. Eu falei para os irmãos que ia ter 4 pregadores que nunca tinham pregado no projeto de vida, né? Aí de repente, não sei se o Agostinho está aqui. Está lá atrás. Vou citar seu nome aqui, tá, Agostinho? Aí o evangelista Agostinho, né? Aí alguém chega e fala para o outro assim: ô irmão, mas que palavra boa do evangelista Agostinho, né? Aí o outro, né, que talvez achou boa, mas não quer confessar: mas ele é meio duro, né? Ele passou por mim e não me cumprimentou. Ou seja, já falou uma fraqueza do Agostinho, para ver se diminuía aquela virtude que o outro falou. Então nós precisamos tomar cuidado. É aquela história: se eu tiver a oportunidade de falar bem de alguém, devo falar. Mas se eu tiver a oportunidade de falar mal, não devo falar. Então, queridos, devemos procurar corrigir essas coisas em nós. Porque de repente você não vai com um jeito da pessoa, ore a Deus. Porque existe muito pré-conceito. O que é pré-conceito? É um conceito que a gente tem de alguma coisa ou de alguém antes de conhecê-la. É um pré-conceito. Quantas vezes eu já tive esse preconceito de pessoas, e depois começa a conhecer aquela pessoa, ou aquelas pessoas, e descubro que não é nada daquilo que eu pensava no meu coração, e até talvez comentei com alguém. Então isso aqui, essa lição de Caim e Abel, né? Porque o objetivo de João era afirmar que o amor não age assim, como Caim agiu. O amor se alegra quando nossos irmãos e irmãs estão fazendo progresso em bons hábitos, em boas atitudes, em comportamento. O amor se alegra nesse crescimento. Glória a Deus. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Sunélio Ferreira, né? Dá um sinal igual a mão, Ferreira. O Sunélio morou na rua, irmãos. Foi morador de rua. Não é verdade, Sunélio? Depois eu quero um dia você contar o seu testemunho aqui num domingo. O testemunho dele me contou, um testemunho impressionante, irmãos. Hoje o Sunélio já tem curso superior e ele é o chefe do gabinete do vice-prefeito. Glória a Deus. Ou seja, é glória a Deus mesmo, temos que nos alegrar com o progresso do irmão, com a bênção do irmão. Os irmãos passaram no vestibular, eu fiquei muito alegre, vendo os jovens estudarem. Estudem mesmo,
estudem mais ainda. Façam vestibular, façam curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vá em frente, mas seja sempre uma testemunha viva de Cristo. Amém? Então ele continuando aqui, só para terminar. Ainda que esse crescimento do irmão seja mais rápido que o nosso próprio, o amor é humilde e se alegra com aqueles que se alegram. Então, onde quer que você vir algum crescimento, alguma virtude, alguma disciplina espiritual, um bom hábito ou uma boa atitude, alegre-se com isso, dê graças a Deus por isso e elogie a pessoa. Mas elogie de verdade, elogie com sinceridade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, estamos terminando. O versículo de número 9, o Abrão, ele falou para o Ló: não pode haver contenda entre nós não, nós somos irmãos. Diga-se todos assim: não pode haver contenda entre nós. Nós somos irmãos, somos igreja de Jesus. Aí, queridos, o Abrão não usou da sua autoridade de tio. Ele podia falar para o seu sobrinho: ó, sobrinho, você está na minha companhia, estou te protegendo esse tempo todo, agora você está rico também, vamos fazer o seguinte, ó, vai para aquele rumo ali, porque eu estou tomando esse rumo aqui. Ele não fez isso. Ele foi aquilo que nós chamamos na Bíblia de manso. Teve o dom, né? O fruto do Espírito, mansidão. Mansidão. É aquele que tem, ele é um líder, mas ele não usa do seu posto ou da sua autoridade para impor alguma coisa. Ele espera em Deus, porque ele é servo de Deus. Amém? E aí falou: a terra está diante de nós. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Quando era menino, quando ia repartir alguma coisa, a gente já corria para pegar o primeiro. O maior pedaço, ou a melhor manga, ou a melhor laranja. Não é? O Abraão não fez desse jeito. Aliás, ele não era menino, já tinha 75. Então ele falou para o Ló. Aí o Ló, olha aqui a diferença de quem tem intimidade com Deus e quem não tem. O Ló viu as campinas ali do Jordão, lado ali de Sodoma e Gomorra, antes de ser destruído, era um lindo lugar, diz aqui como o jardim de Deus. Aí ele escolheu aquilo ali, aquilo que os olhos viam, ele escolheu. E o Abrão ficou com aquilo que sobrou para ele. Por quê? Porque ele esperava em Deus. Ele esperava em Deus. Às vezes pode acontecer isso na nossa vida. Você pensa que retrocedeu em alguma coisa. Lá no meu trabalho eu era tal posição, agora estou menos. Na minha vida profissional parece que eu regredi. Se você está em Cristo, se você tem comunhão com Deus, espere no Senhor. Espere no Senhor. Porque Ele transforma aquilo que parece mal, Ele transforma em bênção. E depois nós vamos entender o porquê. Aqui diz a palavra de Deus que os homens de Sodoma e Gomorra eram pecadores, grandes pecadores contra o Senhor. Queridos, olha, e diz ali que o Ló ia levantando, colocando as suas tendas, ia chegando até Sodoma, até Gomorra, ia chegando. E eu fiquei pensando muitas vezes, a gente vê crente, a gente vê cristão, preste atenção, queridos, a gente vê cristão que não pega na Bíblia durante toda uma semana, só pega na Bíblia quando vem para a igreja. Mas agora não vou nem levar a Bíblia não, porque ele lê lá no telão. Aí ele não pega nem na Bíblia, nem vê a Bíblia. Igual aquela irmã, né? O pastor foi lá na casa dela visitá-la. E
Estava perto do dia das eleições. E aí na hora de orar, o pastor e a esposa, né, pediu a irmã: irmã, traz sua Bíblia lá, vamos ler a Bíblia. Eu estou com a minha aqui, mas traz a sua. Aí, aí apertou a irmã. Mas aí ela falou para a menininha dela: pega a Bíblia para a mamãe. Mas ela não sabia da Bíblia dela, tinha mais de mês que ela não pegava na Bíblia, não sabia nem onde estava. Aí a menininha sabia, trouxe a Bíblia. Aí a irmã pegou a Bíblia, ó, que abriu a Bíblia, o título de eleitor dela lá. Pastor do céu, estava procurando esse título na casa inteira e não achava. Não lia a Bíblia. Queridos, nós temos que ter intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, tem que ler a palavra dEle, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que estar congregado. Você pode dizer amém? Amém. Diga amém de verdade. Amém. Não, amém de verdade. Amém. Aleluia. Hoje estou fazendo vocês rirem, hein? Então veja bem aqui. As escolhas que fazemos, elas vão dizer quem nós somos, elas vão falar como será o nosso futuro, as nossas escolhas. Vamos escolher sermos cristãos autênticos, cristãos que amam verdadeiramente a Deus, cristãos que amam a palavra de Deus, cristãos comprometidos com o reino de Deus, cristãos comprometidos com a palavra de Deus, cristãos comprometidos com o evangelho. Vamos ser cristãos verdadeiros, autênticos, genuínos, no meio dessa geração corrompida. Glória a Jesus. Aqui o Ló escolheu mal e foi montando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Ló perdeu tudo que tinha. É como aquela pessoa que vai esfriando espiritualmente e vai se aproximando do pecado, vai chegando perto e vai falando: não tem nada a ver, é muito relativo, todo mundo faz, e etc. E vai chegando. E quando menos se percebe, ele já está afundado no pecado. Queridos, não podemos brincar, porque o diabo não brinca. A Bíblia diz que ele é como um leão, que vive em derredor procurando alguém para tragar. Ele não dorme, o diabo ele é terrível, irmãos. Não vamos brincar. É como brincar com fogo. Não brinquemos com fogo. A Bíblia fala que aquele que está em pé segura para não cair. Eu tenho que segurar para não cair, irmãos. Você tem que segurar para não cair. E isso é preciso que sejamos juntos, unidos, congregados. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê o resultado aí nas escolhas. Abraão, que tinha intimidade com Deus, deixou Deus escolher para ele. Eu me lembrei aqui agora. Tem pai que fica falando para o filho: você vai ser médico, você vai ser médica. Eu tenho uma pessoa, um parente na família, que ficou falando para a filha fazer vestibular de medicina, e ela não queria, mas fazia em obediência ao pai, e fez, acho que quase uns 10 vestibulares para medicina. Perdeu aí uns 3 ou 4 anos, até que os pais desistiram, e falaram: então faz o que você quer. E ela prestou vestibular para ser, não é embaixador não, você que trabalha em embaixada, Relações Internacionais, obrigado. Passou no vestibular de Relações Internacionais na UNB, se formou, o que ela queria. Então, às vezes o pai fica: você vai ser isso, você vai ser aquilo. Queridos, vamos deixar Deus escolher para nós, direcionar nossa vida, não somente nisso, mas em tudo. Em tudo.
Por isso que temos que orar todo dia cedo ao sair. Meu Deus, a minha vida te pertence, eu sou do Senhor, eu vou para o trabalho agora, dirige a minha vida, abençoa-me para eu abençoar vidas hoje, quero ser usado para o Senhor para pregar a palavra de Deus, enfim. Eu fiquei muito alegre sábado, ontem, né? Ontem arrumaram uns buracos lá na minha rua. Tinha um lá em frente de casa, tinha 1 ano. Viu, Sunélio? Graças a Deus arrumou. Lembrei que o Sunélio está aí. Mas aí, o pessoal do caminhão lá eram 5. E eu fiquei esperando eles lá, né? Fiquei esperando, eu vou pregar para eles. E aí eu tive uma estratégia. Eram 11 horas da manhã. Eu falei, vocês vão almoçar mais tarde um pouquinho, né? Eles falaram, já é. Eu falei, então eu vou ali comprar um lanche para vocês. Fui lá na panificadora e comprei umas esfirras, bem grandona mesmo, que esse trabalho é pesado, né? Umas esfirras grandes. 5 esfirras, uma Coca-Cola 2 litros, 5 copos descartáveis. E aí cheguei lá e falei, trouxe um lanche para vocês. Aí eles acharam bom demais, é claro, quem não acha, né? E aí eu esperei, terminou lá, juntou os 5 lá, mas foi bom, viu, gente? Mas eu falei do amor de Deus para eles até mesmo, muito tempo. Depois eu orei com eles, e aí depois é que entreguei o lanche. Se der a primeira, eles não escutam, né? Com o lanche aqui na mão, aí eles escutaram. Então, deixe Deus dirigir sua vida, amém? Ministério de Louvor, pode vir à frente. Glória a Jesus. Vamos estar de pé, irmãos. Glória a Jesus. Eu quero orar com vocês, mas antes, aliás, vou orar primeiro, feche os seus olhos. Ó Deus amado, Pai querido, ó Deus, como estamos felizes nessa noite, Pai, porque temos sentido a Tua presença, o mover do Teu Espírito Santo. Quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor falou comigo através dessa palavra, e o Senhor falou também aqui para a igreja nessa noite. Ó Deus, queremos amar, ó Pai, porque somos nascidos de novo. Queremos amar porque o amor do Senhor está dentro de nós, foi derramado dentro de nós. Queremos amar uns aos outros como a Tua palavra nos manda, nos ordena, Pai. Em nome de Jesus, oramos a Ti, Te pedindo graça, meu Deus, nas nossas escolhas, ó Pai. Queremos Te pedir a direção do Senhor, ó Deus, para que o Senhor sempre escolha por nós e fale ao nosso coração. Nos ajuda a nunca ser precipitados, Senhor, para escolher sem orar antes, escolher sem falar com o Senhor antes, decidir sem o Senhor saber dessa decisão, sem colocarmos na presença do Senhor essa decisão. Ó Deus, porque só o Senhor que tudo sabe, só o Senhor que é onisciente, o Senhor é presciente, sabe das coisas antes que elas aconteçam. Guia os nossos passos, dirige a nossa vida, Pai, em nome de Jesus.